E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, tá preparado aqui para nossa aula 8 de epidemiologia? Tá preparado para nossa aula 8 de preventiva SUS, nosso curso de SUS? Então vamos lá, vamos começar. Aula 8, não é isso? Processo epidêmico. Vamos lá. Então nós vamos começar falando sobre a transmissão. A transmissão ela pode ser direta por contágio, então de pessoa para pessoa sem nenhum veículo. Essa transmissão direta ela pode ser imediata, quando ela não passa pelo ambiente, então, por exemplo, o sexo, o beijo, né? Ela é imediata. E ela pode ser mediata, quando ela passa para um ambiente para depois passar para o outro ser humano. Então, por tosse, espirro, secreções, né? A transmissão indireta, então, ela tem algum veículo, por exemplo, animais, vetores, não é isso? E aí, para poder chegar no outro indivíduo, utiliza aí vetores animais. Os níveis de prevenção, eu tenho um nível primário, que eu vou aí, prevenção primária, eu vou remover os fatores causais, né? Por exemplo, imunizações, palestras, né? Que eu vou conscientizar as pessoas em relação à remoção de fatores causais. A secundária é o diagnóstico e tratamento precoce. Por exemplo, o exame de PAP, né? A citologia, que nós vamos aí detectar precocemente para tratar precocemente. A terciária é a reabilitação, quando o paciente já tem alterações instaladas e nós queremos minimizar os danos, né? A reabilitação. E a quaternária é quando eu evito a iatrogenia médica, quando eu ia fazer alguma coisa que ia prejudicar o paciente, mas eu evitei. Por exemplo, uma criança que você suspeita que ela tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí, quando você vê, ela não tem isso daí. O problema é que o professor mudou, vários professores mudaram na sala de aula e ela apresentava aquele comportamento somente na escola, mas em casa ela não tinha nenhum problema. Então você observar isso daí e evitar o tratamento para essa criança que não traria nenhum benefício, é uma prevenção quaternária. Você evitou um falso diagnóstico, né, que foi dado aí por alguém e você evitou que fosse feita um tratamento desnecessário, né? Isso é a prevenção quaternária. Epidemia é o aumento do número de casos de uma enfermidade em uma localidade específica. Essa epidemia ela tem variação sazonal, então a doença se repete na mesma estação. Existem alguns casos onde existem surtos, que é quando uma epidemia é muito mais localizada. Então, por exemplo, em asilos, em creches, ali eu chamo de surto. É uma epidemia, só que em pequeno porte. A pandemia é uma epidemia já de grandes dimensões, né? Vai abranger continentes, países diferentes. E a endemia, diferente da epidemia, é uma doença localizada, temporalmente ilimitada e entre os membros de uma população, né? Então tá ali, por exemplo, na zona norte do nosso país, existem muitas doenças que são endêmicas, na verdade, doenças que estão ali estabelecidas e que não tem jeito. Por exemplo, o Chagas é endêmico em algumas zonas, a malária é endêmica em algumas zonas, né? Então existem doenças que são endêmicas de algumas zonas do nosso Brasil. Beleza. Então, dentro da epidemia, existe tipos diferentes, né? Epidemia explosiva ou maciça e epidemia programada ou progressiva. A epidemia explosiva ou maciça, geralmente ela tem uma fonte comum, água, alimentos. E essa fonte ela pode ser pontual ou persistente. Pontual é quando é uma exposição em curto período ali, um curto espaço de tempo. E ela é persistente quando tem uma exposição em um largo período. Por exemplo, uma fonte de água contaminada, ela pode ser uma fonte de exposição persistente, né? Pode passar muito tempo. Já ali, uma intoxicação alimentar dentro de um restaurante é uma fonte pontual, né? São fontes comuns, mas são pontuais. Podem ser pontuais ou persistentes, né? A epidemia explosiva ou maciça, então, os pacientes eles atingem uma incidência máxima em um curto tempo. A epidemia atinge a sua incidência máxima em um curto período de tempo. Já a epidemia programada ou então progressiva, ela demora a atingir a sua incidência máxima, né? Porque vai passando de pessoa até pessoa ou então por vetor, e aí demora a atingir essa incidência máxima. Então, epidemia explosiva, rápido para a sua incidência máxima. E a progressiva, ela demora para atingir essa incidência. Lembra que as explosivas são de fontes comuns, fontes ou pontuais, quando ela é limitada a um espaço de tempo curto, ou então persistentes, quando passa muito tempo ali determinando doença. Beleza. Período de incubação, então, é o intervalo entre a exposição e o início dos sinais e sintomas.
O período prodrômico é o período que vai entre os sintomas e o diagnóstico da doença, né? Quando o paciente ele começa a ter os sintomas até o diagnóstico da doença, até sinais e sintomas específicos que vão dar o diagnóstico da doença, é o período prodrômico. Lembra, são sintomas que são inespecíficos, que não dão o diagnóstico da doença. O período de transmissibilidade é o período que o paciente ele faz o contágio, né? Ele passa para as outras pessoas. Período pré-patológico, então, são condições prévias que favorecem a produção da doença. E o período patogênico, os agentes eles começam a exercer ações sobre o organismo infectado. Então pode ser pré-patogênico ou patogênico. O patogênico, o agente já está infectando o ser humano. E o pré-patogênico, pré-patológico, é quando o paciente ele tem apenas condições que favorecem a produção da doença. Vamos fazer aqui algumas questões. USP 2017. Diz assim, ó, em relação aos níveis de prevenção, aponte a alternativa correta. Letra A. A prevenção secundária se caracteriza por agir em agravos à saúde mais frequentes, mas sem demandar pessoal especializado e tecnologias de alto custo. Letra B. A prevenção primária inclui promoção de alimentação saudável, prática de sexo seguro, recreação e descanso adequado, imunização e quimioprofilaxia. Letra C. A prevenção terciária apresenta a melhor relação custo-efetividade na redução da morbimortalidade da população. E letra D. A prevenção quaternária visa dar resolubilidade a cerca de 95% dos eventos a ela demandados. Então a resposta aqui dessa pergunta é a letra B, né? A prevenção primária inclui promoção de alimentação saudável, prática de sexo seguro, recreação e descanso adequado, imunização e quimioprofilaxia. Resposta letra B. Tá perfeito, né? O que mais? Aqui, ó. Em relação ao EPI, equipamento de proteção individual, é correto afirmar que são exemplos de prevenção secundária. Letra B, sua aquisição é competência do empregador. Letra C, são exemplos de prevenção terciária. Letra D, são acordados nos dissídios coletivos. E letra E, são exemplos de promoção da saúde na prevenção primária. Então vamos ver aqui as alternativas. A letra A diz que são exemplos de prevenção secundária, não, são de prevenção primária. A letra C diz que são exemplos de prevenção terciária, está errado, são acordados nos dissídios coletivos, está errado também, que já é uma norma, né, que tem que ser estabelecida. E aqui são exemplos de promoção da saúde na prevenção primária. Não, de proteção, não de promoção, né? Então está errada a letra E, o certo é a letra B. Sua aquisição é competência do empregador. A resposta é a letra B. Não são de promoção, são de proteção. Proteção da saúde. Surtos e epidemias são variações não esperadas da magnitude da ocorrência de doenças. Eles são variações. Letra A, geográficas. Letra B, temporais. Letra C, pessoais e populacionais. Letra D, espaciais. E letra E, sazonais. Lembra que os surtos e as epidemias são temporalmente encontradas, né? São variações temporais, né? As epidemias elas têm data de começar, data de ter o seu pico máximo e data de terminar, né? São temporais. Não são sazonais, porque o que é sazonal é a doença, a enfermidade. Ela é uma epidemia quando ela passa da sazonalidade, do normal, né? Quando aumenta a incidência de casos, a gente chama de epidemia, né? Uma doença que é sazonal, ela é sazonal, mas quando aumenta o número de casos, ela é uma epidemia. Então ela é temporal, né? São características, surtos e epidemias são temporais. Em 2011 foram registrados 550 casos novos de uma doença nova e desconhecida no Maranhão. Os casos estavam distribuídos por todo o estado. Destes, 120 evoluíram para óbito. A Secretaria Estadual de Saúde resolveu investigar a situação para identificar as causas da doença. Realizaram entrevista e coletaram sangue, urina e fezes dos doentes. O mesmo procedimento foi executado com os familiares e vizinhos sem a doença. Sabendo-se que a população do estado era de 6 milhões de habitantes na ocasião, responda à questão. O quadro acima descrito caracteriza um ou uma, né? Letra A, pandemia. Letra B, endemia. Letra C, surto. Letra D, pandemia explosiva. Ou letra E, epidemia. Então, delimitado dentro de uma população, não atingiu vários países, então é uma epidemia. Também não é muito localizado, como um local pequeno. Isso aqui é uma epidemia. Se fosse num asilo e tal, seria um surto. Uma endemia é uma patologia que é endêmica, é constante numa população.
isso só pode ser uma epidemia, aumento do número de casos aí dentro de uma população específica. Epidemia, resposta letra E. E terminamos, na próxima aula, vamos ver saúde do trabalhador, beleza? Espero que você tenha gostado, que você aproveite aí as aulas do curso de SUS e nos vemos na nossa próxima aula. Tchauzinho para você, até mais!